É bem comum, nesse início de ano, olharmos para nós mesmos e querermos nos cuidar mais, se organizar melhor, equilibrar a nossa vida financeira, fugir dos vícios. Lembrando que vícios não são apenas drogas, tá? Mas tudo aquilo que tira a nossa atenção quando ela deveria estar direcionada para Deus, esse é um ponto de atenção. Quando a nossa atenção deveria estar voltada para Deus e ela não está direcionada para Ele, mas está direcionada para outro lugar, isso também é o vício. E esse é um ponto fundamental para prestarmos atenção, para entendermos nessa noite o que tem a nossa atenção. Você já percebeu que a vida é feita de prioridades? E aquilo que nós queremos fazer, nós vamos arrumar um jeito de fazer. Começo de ano é momento de pensarmos, de analisarmos o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Organize a sua vida. Nós já falamos sobre as nossas relações, a nossa devoção, o nosso crescimento, e hoje falaremos sobre o nosso serviço, o que tem a nossa atenção, o nosso empenho. Onde gastamos a nossa energia? Como eu disse, via de regra, a nossa prioridade é onde nós gastamos mais energia. Organize a sua vida. Esse é o momento de nós analisarmos o que é importante, aonde nós devemos gastar o nosso tempo, o nosso esforço, as nossas tarefas. E não sei se você percebe, mas todas as séries de pregações, elas têm vindo na mesma temática indiretamente. Nós estamos falando sempre sobre as mesmas coisas ou coisas similares aqui à frente. Temos aprendido nos últimos meses que a nossa comunidade de fé, ela se torna uma igreja saudável quando ela fornece um ambiente onde existe conexão com Deus. Está ali, devoção. Ela é saudável quando ela tem conexão com os princípios de Deus. Crescimento, foi falado semana passada. Quando nós temos conexão ao próximo. A primeira mensagem dessa série, as nossas relações. Conexão com a missão de Deus. E esse é o tema de hoje. O nosso propósito, o nosso serviço. De que forma nós nos mobilizamos para que a vontade de Deus ela seja cumprida nas nossas vidas. De que forma é refletida a nossa conexão com Deus, com os seus princípios e as relações como igreja entre nós e no mundo. E quem me conhece sabe que eu gosto muito da carta de Paulo aos Efésios. É um dos livros da Bíblia que eu mais gosto. E Paulo, ele já esteve em Éfeso na sua segunda viagem missionária, nós vimos lá em Atos 18. Agora ele escreve a esses irmãos. E essa carta, até o seu capítulo 3, ela é uma carta que ela traz muita teologia. Ela enfatiza o Evangelho, a doutrina de Cristo. Isso porque essa igreja, como diversas outras, ela sofria de grandes ataques de falsos mestres que eles deturpavam, alteravam, corrompiam, desvirtuavam os ensinamentos dados pelo apóstolo Paulo e por outros também que lá estiveram depois de Paulo. E no capítulo 4, ele meio que divide a carta aos Efésios, né? Ela nos dá muita teologia nos 3 primeiros capítulos, e no capítulo 4, dali em diante, Paulo ele começa a falar sobre o comportamento cristão, das práticas e da conduta dos cristãos. E nos versículos anteriores a esses que nós lemos a partir do 7, os versículos anteriores, mais explicitamente no verso 1 do capítulo 4, se você tiver com a sua Bíblia na mão aí e quiser voltar aí alguns versículos, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Paulo já começa esse capítulo, um capítulo prático, rogando, ou seja, pedindo veementemente que os cristãos andem de uma certa forma. E que forma é essa? De modo digno da vocação que fostes chamados. Paulo já começa dizendo que temos obrigações, porque fomos chamados para algo. E que não podemos praticar esse chamado
de qualquer maneira, mas sim de modo digno. É isso que o texto diz. No verso 3, ele diz, esforçando-vos. E aqui já entendemos que, seja qual for essa a nossa vocação que ele está dizendo, ela não é fácil, porque coisas fáceis não requerem esforço. Mas aqui Paulo roga para que nos esforcemos. E nesses primeiros 6 versos, Paulo ele nos explica que devemos atender ao nosso chamado de modo digno e que temos que fazer isso juntos, em unidade, pois o que nos une é o mesmo Espírito. Basicamente, do versículo 1 ao versículo 6, é isso que Paulo nos fala. E não sei como está na sua Bíblia aí, mas a gente tem aquelas introdução, né, aqueles subtítulos muitas vezes. Na minha Bíblia, antes de começar o verso 7, está dizendo assim: o santo ministério e o serviço dos santos. O serviço dos santos. Paulo começa o capítulo 4 dizendo que a vida cristã tem também uma parte prática, que é necessário esforço, e o Espírito Santo é quem nos capacita, para que em unidade, juntos, unidos, possamos realizar o serviço cristão. Então ele chega ao nosso texto, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, diz o início do versículo 7. Graça que ele já explicou em Efésios 2, que não vem de nós, ela é dom de Deus. Essa graça, ela é o fator imerecido que nos dá a cada um de nós, como está lá no versículo 7, e segue dizendo ele, que ele concede essa graça a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E essa palavra dom, que no grego é, eu não sei falar grego, pastor seminarista ali, depois me corrijam, dória, não sei como seria isso aí, mas essa palavra do grego, dória, significa presente, ou seja, Deus nos dá presentes de graça. E que presentes são esses? Como que isso funciona? E o próprio versículo 7, ele explica, segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, é como Cristo quer. É Ele quem proporciona, é Ele quem escolhe qual presente Ele vai dar e para quem Ele vai dar esse presente, esse dom. E aqui nós já temos o primeiro ponto dessa mensagem. É Deus quem distribui os dons segundo a vontade de Cristo, pois a igreja, ela é de Cristo. Lembrando que a igreja somos nós. E a nossa atuação como igreja e no meio da igreja, é Ele quem escolhe, é o Senhor quem escolhe. É como aquela parábola dos talentos, né, que está lá em Mateus 25. Ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 talento para um terceiro. Quando eu li essa parábola, né, eu era adolescente, e eu pensei, nossa, que injusto. Né? Talvez porque adolescente sempre acha que as coisas são injustas para eles, né? Mas fato é que os talentos eram do Senhor, e Ele distribuiu da forma que Ele quis, porque Ele distribui da forma que Ele quiser. É a mesma coisa que Paulo está explicando aqui. Quem distribui os talentos é Cristo, e Ele distribui da forma que Ele quiser. Talvez você pense, nossa, eu gostaria de ter determinado dom. Converse com Deus. Coloque isso nas suas orações. Mas uma coisa que eu te garanto, se você é uma igreja conectada de fato com Deus, a sua vontade ela já está alinhada com a vontade do Pai. Porque o Espírito de Deus ele atua nos nossos corações para que nós possamos cumprir a missão de Deus, não a nossa. E o texto segue, verso 7. Por isso diz, aliás, verso 8, perdão. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Paulo faz aqui uma analogia ao Salmo 68, 18. Ele é um salmo de vitória, de exaltação a um Deus de grandeza. Um Deus de grandeza e misericórdia que se fez presente no Antigo Testamento. E Paulo faz essa analogia, Paulo diz que
que o Senhor Jesus, ele é o dono da mesma grandeza de Deus, e por isso concedeu dons aos homens, presentes aos homens. E no verso 9 e no verso 10, Paulo explica como Cristo conquistou essa autoridade e o motivo dessa conquista. O verso 9 diz lá: ora, que quer dizer subiu, se também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Ou seja, o Senhor Jesus está à destra do Pai, ele subiu aos céus, mas antes disso, ele que já existia antes da fundação do mundo, ele se fez carne. Ele desceu e habitou conosco. Ele sofreu as nossas dores. Ele esteve aqui nas regiões inferiores da terra. Ele veio nos comprar por alto preço. E ele fez isso para encher todas as coisas. O texto segue, verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Jesus Cristo veio para encher todas as coisas, para preencher aquilo que estava faltando, para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer, para nos completar, para governar a sua igreja, para distribuir dons e nos dar de presente, além do presente maior que é a salvação. Nós estamos falando nessa série que é preciso, é importante e nós devemos organizar a nossa vida, e o texto nos mostra que Deus é organizado, que o próprio Senhor Jesus, ele age com estratégia. Veja como ele nos concede dons, como ele nos concede presentes. O texto segue, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, que são aqueles 12 que foram chamados, por Cristo e o viram ressurreto. Também Matias, que foi chamado depois, e também o apóstolo Paulo, que foi chamado na estrada de Damasco. A esses que já nós obviamente não temos mais conosco, foram concedidas basicamente 3 responsabilidades: estabelecer o fundamento da igreja, receber, declarar e escrever a palavra de Deus, confirmar essa palavra e o poder de Deus por meio de sinais, maravilhas e milagres. Ainda no verso 11, outros para profetas, que são homens que na época dos apóstolos eles serviam como um veículo de revelação direta e especial de Deus para a igreja. Eles traziam também exortações, encorajamento, advertência. Eles atuavam meio que como os apóstolos, tinham também o poder dessa forma do Santo Espírito, mas de uma maneira mais local. Ainda no verso 11, outros para evangelistas. Pregar o evangelho é uma obrigação de todos nós, mas tem os irmãos que de fato têm o dom, eles são bons nisso. Eu abro um parênteses aqui. Eu na minha cidade, de Bragança Paulista, a cidade de onde eu vim para cá, aqui para a região de Curitiba, eu tive lá o meu pastor Josafá, homem de Deus, já falecido, mas ele de fato tinha esse dom de evangelismo. Ele andava, ele fazia textos bíblicos, colocava no bolso, ele estava no ponto de ônibus, ele estava na fila do banco, ele dava um jeito de querer conversar com as pessoas, de puxar assunto, de deixar um folhetinho, de deixar um texto, de querer evangelizar, de querer marcar um café, de querer fazer alguma coisa junto. Evangelizar, falar do Evangelho de Cristo, da salvação, é obrigação de todos nós. Mas há pessoas que de fato têm o dom de evangelizar, ganharam esse presente de Deus. E aqui no versículo 11 fala que Deus separou uns para evangelistas e outros para pastores e mestres. E esses são os pastores, presbíteros, bispos, anciãos e todo aquele que tem facilidade para aprender e transmitir a palavra de Deus, todo aquele que tem esse dom de entender a palavra de Deus e ensiná-la e transmiti-la, transmitir a vontade de Deus para a igreja, bem como exortar, aconselhar, direcionar o corpo de Cristo. Falávamos ainda hoje para a escola dominical que o profeta hoje é aquele que ensina,
a Bíblia, a palavra de Deus. Porque naquela época, os profetas transmitiam sim a palavra de Deus, porque eles não tinham a Bíblia. Né? Hoje a palavra está toda escrita. E aqueles que ensinam são sim profetas. O texto segue. O verso 12 nos revela a segunda parte da estratégia de Deus para com os dons. São dados dons de liderança e conhecimento e ensino, com vistas, né, buscando o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, Deus dá dons de ensino e de pregação da sua palavra, sobre quem é Deus, qual é a sua vontade para o seu povo, para o desempenho do seu serviço, está lá no texto. E a igreja, sabendo a vontade de Deus, a igreja que somos nós, entende que Deus nos dá dons e ela recebe esses presentes para a edificação do corpo de Cristo. Vou até voltar aqui no 11 e depois o 12. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, versículo 11. E o 12, com vistas, buscando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus separa uns para que possam ensinar a sua palavra. Ele dá a alguns o dom do conhecimento. Para alguns ele revela quem ele é e o que ele quer para cada um de nós, para que os demais possam de fato entender, né, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os santos somos nós, para o desempenho do seu serviço, trabalho, exercer os nossos dons, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja, ela aprende os oráculos, os mistérios, a verdade de Deus. E entende que as suas habilidades, os seus dons, os presentes que eles receberam de Deus, são para a edificação do corpo de Cristo. E não de si mesmos. Vou dar um exemplo aqui. Quando a equipe de louvor está aqui cantando, e há pouco nós cantamos, né? Ela não tem o objetivo de fazer o melhor show, fazer a melhor apresentação da vida deles. Não é esse o objetivo. O objetivo da equipe de louvor em estar aqui à frente é trazer a igreja para a adoração. É auxiliar a igreja no momento, como o presbítero Lucas sempre fala, um momento ativo do culto, onde nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, o Senhor tem o poder para nos salvar. É o Senhor quem tem o poder da salvação, como nós cantamos há pouco. A equipe de louvor está aqui para auxiliar, para servir. Por exemplo, se eles cantarem muito bem, mas cantarem num tom, porque eles têm uma capacidade vocal um pouquinho melhor que a dos demais, digamos assim. Se eles cantarem num tom que nós, como igreja, não consigamos cantar junto, a função deles não vai estar sendo exercida, porque a função deles, né, é servir a igreja com os seus dons, com os seus talentos. Lembrando que cantar bem não é um dom, é uma habilidade, né? Mas cantar aqui à frente, nós cantamos também a palavra de Deus, então também é um dom do ensino. Nós aprendemos através das canções. Os salmos eram utilizados na igreja primitiva para ensinar doutrina cristã. E esse serviço, esse servir à igreja, é o nosso segundo ponto. Nós estamos nesse mundo, nessa terra, nós estamos aqui na cidade de Curitiba, nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana do Parque Iguaçu para servir. Todos nós estamos aqui para servir. Às vezes a gente acha que igreja é como um ônibus, né? E o pastor está lá no volante, dirigindo esse ônibus. O tesoureiro é o cobrador, né? Mas o pastor está lá nesse volante e nós só entramos no ônibus e sentamos ali no nosso banquinho confortável e, pastor, guia aí, nós vamos atrás e vamos que vamos. Espero que você dirija bem. Ser igreja não é isso. Ser igreja está mais tratando de exemplo para um barco a remo, onde cada um de nós entramos no nosso barquinho
e pegamos o nosso remo e juntos nós remamos. E o pastor lá na frente toca aquele tambor, tum, 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 dando ritmo para a gente. E ainda grita, remem, remem. Imprimindo ritmo, imprimindo constância, imprimindo consistência, dando direção para a igreja. Ser igreja é isso, é trabalharmos juntos, unidos. Serviço é servir. Inclusive, essa palavra ministério, falava hoje com o Lucas sobre isso, essa palavra ministério, ela vem de diaconia, que significa servir. Hoje em dia nós, até culturalmente, né, ministros geralmente são cargos de excelências, de pessoas de alto escalão. Então nós entendemos que às vezes ministro é alguém que é mais importante ou está acima de alguma coisa. Mas ministro vem de serviço. Ministro é aquele que serve. E o Senhor Jesus, ao distribuir dons, presentes a cada um de nós, Ele nos convida a servir da mesma forma que Ele serviu. Ele que não precisava vir a esse mundo, Ele saiu do seu trono de glória e Ele veio nos servir. Ele veio pagar a dívida que eu e você não poderíamos pagar. Ele veio resolver o problema que nós não poderíamos resolver. E por que nós devemos servir uns aos outros? Para a edificação do corpo de Cristo. Está lá no final do verso 12. Lembrando ainda do texto bíblico aqui, que nós estamos lendo. Versículo 12, né? Antes disso, no 11 lá, Deus fala que Ele colocou uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres, né? Visando ensinar a palavra de Deus, para que, com vistas, lá no versículo 12, né? Buscando o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, como nós vimos aqui no verso 12. E o verso 13, ele segue completando o 12, ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha Paulo voltando lá no começo, antes do versículo 7, até eu falei que ele falava de servirmos juntos, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Que palavrão é esse, né? Seria chegar o mais próximo possível da perfeição. E a perfeição é Cristo. Mesmo com a nossa natureza caída, o objetivo é aprendermos de Deus, buscando nos aperfeiçoarmos juntos, servindo uns aos outros e crescendo até alcançar essa perfeita varonilidade, até chegar ao homem perfeito, que é Cristo. O máximo que nós conseguimos, porque só lá na glória para a gente chegar mais perto. E o texto segue, Paulo completa, a medida da estatura da profundidade de Cristo. Lá no final do verso 13. Essa é a meta, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa é a régua com a qual nós somos medidos. É lá em cima o sarrafo. É o Senhor Jesus. E o motivo disso, verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E aqui o nosso terceiro ponto. O texto está nos dizendo que Cristo quer que nos aperfeiçoemos. Verso 12 que nós lemos, eu repeti já diversas vezes, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, que cresçamos até que todos cheguemos à unidade da fé, como está no verso 13, e Ele quer que todos tenhamos o pleno conhecimento do Senhor Jesus. E o verso 14 que nós lemos, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha
dos homens pela astúcia com que induzem ao erro. Para que de fato sejamos crentes maduros. Esse é o objetivo de nós servirmos uns aos outros e obtermos crescimento. Para que sejamos crentes maduros, adultos na fé de fato. Para que entendamos de uma vez por todas que quem nos une, na verdade, é o Senhor Jesus Cristo. E Ele nos une em amor, porque Ele nos ensinou a amar. Ele nos amou primeiro, se entregando por cada um de nós. E aqui, para a gente refletir um pouco melhor sobre isso, pensa lá na tua casa, sabe lá na tua casa? Nas situações do dia a dia, na relação da família, nas relações entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre marido e esposa, entre a esposa e o seu marido, nas nossas relações familiares, existem momentos que nós pisamos na bola uns com os outros, não é verdade? Que esposa que não pisou na bola com o marido? E que marido que não pisou na bola com a esposa? Nós temos aqueles dias que eles foram mais duros com a gente, mais difíceis, né? E sem querer, muitas vezes, nós descontamos as nossas iras, as nossas frustrações, as nossas tristezas naqueles que nós amamos, porque é eles que estão mais próximos. Às vezes, né, eu estou saindo do trabalho e a Silmara é quem vai me buscar. Eu faço gestão numa empresa e eu tenho meus colaboradores e às vezes acontecem situações que você sai um pouco mais nervoso, um pouco mais triste, um pouco mais frustrado, né? Aí eu entro quieto no carro, a Silmara olha para mim e fala assim: "Você tá bravo?" Eu falo para ela: "Ainda estou no personagem. Calma aí que daqui a pouco eu volto", porque ela não tem nada a ver com isso. Mas às vezes nós descontamos neles certas insatisfações, porque eles é quem estão perto. Estão no lugar errado, na hora errada, muitas vezes, né? E não é porque uma esposa é grossa com o marido, ou porque o marido é ríspido com a esposa, que um deles vai embora sem olhar para trás, não é verdade? Ou a esposa brigou com o marido fala: então eu vou embora dessa casa. Vou procurar outra família. Não é assim que as coisas funcionam. Não é porque um pai ou uma mãe é mais duro na correção com seus filhos, ou porque um filho pisa na bola com os pais, que eles não vão mais se falar, não vão mais se olhar, não vão mais compartilhar dos mesmos ambientes, não vão mais compartilhar as suas vidas. Quando é em casa, geralmente nós esperamos um momento mais oportuno e tentamos resolver o problema, não é verdade? Às vezes você olha para a esposa e fala: não vou falar com ela agora, não é o momento. Às vezes ela olha para o marido: não, depois eu falo com ele. Mas eles vão lá e conversam. Existe conversa, existe confronto, né? Quando é em família que acontece alguma desavença, busca-se solução. Não simplesmente você vira as costas e vai embora. Mas você busca uma solução. Não é assim: se não é do meu jeito, eu estou indo embora. As coisas têm que se acertar. A gente não pode ser que nem o Kiko, né, lá do Chaves. Eu sou da época que a gente assistia Chaves. Não, eu estou aqui com a minha bola, eu vou brincar, mas se não é do meu jeito a minha brincadeira, eu pego a minha bola e eu vou embora. Isso não é maturidade. Na nossa vida, em casa, não é assim. E por que na igreja tem que ser? O pastor lá, eu não gosto dele. Ele falou um negócio que eu não gostei e eu vou embora dessa igreja. Eu não quero mais esse lugar. O presbítero não me cumprimentou direito. O irmão lá não canta direito as músicas. Eu vou embora. Não. Relacionamentos maduros são aqueles dos quais nós sentamos juntos e conversamos e resolvemos os problemas, resolvemos as diferenças. Nós cedemos um pouco, o irmão cede um pouco, e nós convivemos juntos. O texto está dizendo que nós devemos
crescer juntos, que nós devemos estar juntos, que nós devemos resolver os nossos problemas juntos, nós devemos caminhar juntos no conhecimento de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Os crentes unidos e maduros, eles prezam pela palavra. Eles não caem em qualquer conversa que possa vir de falsos líderes, falsos mestres, pessoas que muitas vezes querem as suas vontades em vez da vontade de Deus e causam divisões no corpo de Cristo. Divisões, muitas vezes, dentro da igreja. Crentes maduros não cedem a qualquer coisa. Muito pelo contrário. Eles se unem para juntos caminharem, juntos resolverem, juntos crescerem. E o texto segue, verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Verso 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todo o corpo junto para a edificação de si mesmo em amor. E eu tentei achar diversos exemplos, para não usar o exemplo batido que está no texto do corpo, mas esse é o melhor exemplo. Até o pastor comentou algo similar a isso hoje de manhã, para quem estava na escola dominical, por sinal, venha na escola dominical, todo domingo às 9h30 da manhã. O corpo é o melhor exemplo que possamos dar do que deve ser uma igreja. Porque o corpo tem diversas partes e elas têm que se ajudar. Porque se falta alguma parte no seu corpo, você vai ter alguma dificuldade, não é verdade? Se eu preciso segurar esse microfone sem os meus dedos, vai ser complicado, não vai? Eu vou achar talvez uma outra forma, né? Mas vai ser mais complicado. Por quê? Porque os dedos completam esse corpo, né? Se o meu nariz está coçando, já tentou coçar o nariz e você não pode coçar? Você fica ali assim? Não é assim? E o nariz está lá em dificuldade, ele está sofrendo, ele está precisando de ajuda. Aquela parte do corpo está com uma coceira que não sai. E ela não está conseguindo se auxiliar, porque ela não é capaz de se ajudar nesse ponto. Eu sei que parece um exemplo bem bobo, mas é uma verdade. E aí, a outra parte do corpo vai lá e vai ajudá-la. O dedo vai até o nariz e ele coça o nariz. E resolve o problema daquela parte do corpo que é o nariz. Só que o dedo vai sozinho. Você olha para o seu dedo assim e fala, dedo, vai lá. Coça o nariz. Ele não vai sozinho. Ele tem que caminhar para isso. Ele tem que... Pensa aqui, eu não fiz isso em casa e nem pensei em fazer esse exemplo aqui. Mas você pensa, se o dedo vai coçar o nariz, eu tenho que o quê? Pensar, né? Internamente muita coisa vai se mexer, o meu braço vai levantar, ele vai se articular e esse dedo vai vir aqui, ele vai se movimentar. Até o nariz dizer, oh, legal, valeu. E o dedo, beleza, vamos para a próxima. Se eu vou dar um passo, né, o meu pé, ele vai fazer esse trabalho para mim, mas ele depende de toda a minha perna aqui para fazer. E aí a outra perna também está envolvida. O corpo, para funcionar, ele tem que ter todas as articulações, todos os seus membros conectados e juntos, também funcionando, para que da melhor maneira ele funcione. Como eu dei o exemplo de segurar o microfone, eu consigo segurar o microfone de outras formas, mas não é o ideal. E toda vez que eu não faço a minha parte, que eu não tenho dedos para fazer a minha parte, ainda no exemplo do microfone, eu vou sobrecarregar outra área do corpo, que vai fazer um esforço a mais para fazer a parte daqueles que não estão fazendo a dele.
seria muito mais fácil eu pegar o microfone assim. Não assim. Requer mais esforço do corpo. Por isso que é assim, do jeito que o texto diz, que todo o corpo, lá no versículo 16, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, você está vendo que ele envolve tudo, toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, quer dizer, para nenhuma sobrecarregar a outra, a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo de Cristo, ele deve funcionar para a edificação de si mesmo, para o crescimento dele mesmo. E como que o corpo cresce? Com o serviço. E que serviço é esse? É podermos praticar os nossos dons. E que dons são esses? Aqueles que Deus me deu. E Ele que escolheu quais são. Eu dei o exemplo da equipe de louvor porque é mais visível, né? Mas eu falei de manhã e eu vou repetir agora. Para que o culto aconteça de uma forma um pouquinho mais confortável, diversos irmãos estão trabalhando, dos quais você não está vendo. Você às vezes não vai abrir a sua Bíblia, tem um texto aqui, você vai cantar, tem uma projeção passando aqui, né? O som está agradável ou não está? O ar-condicionado está ligado? Alguém ligou ele. Alguém abriu a igreja está limpinha? Tem alguém que limpa a igreja. Né? Aqui, para esse momento ser o mais confortável possível, vários membros do corpo estão atuando, estão participando. Só que a igreja não é só esse momento que nós estamos aqui de ajuntamento. Muitas vezes você tem alguém que está orando por você diariamente e você nem sabe. Mas tem um membro do corpo lá que tem o dom da intercessão, que tem vontade de olhar. Ó, o irmãozinho lá, parece que ele está tão abatido essa semana. Eu vi ele no domingo lá na igreja, olha, ele compartilhou que ele não está muito legal. Às vezes ele nem te fala, mas ele está orando por você. Tem algum irmão que está preocupado com você. Tem algum irmão que está fazendo alguma coisa durante a semana para que a nossa vida na igreja aqui vá ficando mais saudável. Tem irmão aqui, como eu falei, existe o dom de evangelismo, né? Traz visitantes, traz pessoas, está expondo a palavra de Deus, aí não está aqui como eu estou aqui na frente, mas lá fora muitas vezes está falando mais do que eu. O corpo, ele atua junto. E entendamos que a edificação do corpo não é só esse momento aqui. Porque esse momento, ele é o menor dos tempos. Né? Pensa na sua semana, quantas vezes você está aqui, reunido, sentado aí nesse banco, muitas vezes. Esse tempo é reduzido. Mas como que você tem conduzido a sua vida durante a semana? Como você tem sido o corpo de Cristo durante a semana? Como você tem se relacionado com seus irmãos e buscado servi-los também durante a semana? Né? Eu tenho os meus momentos também que eu preciso, né, conversar com alguém, eu preciso contar algumas situações. E eu tenho pessoas assim das quais eu consigo conversar. Tem pessoas que eu sei também que gostam de vir falar comigo, gostam do meu auxílio, mas ainda é muito pouco. Eu preciso abranger mais pessoas. Né? E você tem se relacionado com a igreja, tem buscado fazer isso de forma intencional, né? Buscado realmente servir. Irmão, fiquei sabendo que você está precisando de determinada coisa, posso te ajudar. Porque ser igreja é isso. Eu já falei aqui diversas vezes, tanto aqui quanto de manhã, e eu não vou cansar de repetir. Tá? Se o pastor tem uma situação que ele não é tão bom, e eu posso ajudá-lo naquilo ali, porque eu sou bom naquilo lá, eu venho aqui, meu amigo, vamos nos ajudar. Agora tem uma coisa que o Jonathan não é tão bom, mas o Paulino é. Aí o Paulino vai lá e me ajuda. Mas o Paulino precisa de uma ajuda que às vezes eu não posso ajudar ele, mas a dona Fátima pode. E assim nós vamos, como igreja, servindo uns aos outros, nos ajudando. Voltando ao exemplo do corpo, né? Se eu vou coçar o meu nariz, eu preciso de uma manifestação de várias partes do meu corpo para coçar o meu nariz. Então, permitam-me aqui
a brincadeira, que nós possamos coçar os narizes uns dos outros. Que nós possamos estarmos mais sensíveis. E não sei se você percebeu na minha oração inicial, a começar em mim. Tá? Porque eu também falho em muitas coisas, porque eu sou pequeno e pecador. Então, a começar em mim, Senhor, que eu possa ser mais sensível às necessidades dos meus irmãos. Que eu possa buscar me aproximar mais deles, para saber dessas necessidades, para servi-los. Porque Deus nos dá dons, presentes, só que na verdade o presente não é para nós, o presente é para o outro. Deus me dá dons para que eu possa usar eles para fazer o bem para o outro. Isso é ser igreja. E assim nós cresçamos juntos. Concluindo, que possamos entender que o Senhor Jesus, Ele distribui presentes, dons para a sua igreja. E lembrando que a igreja somos cada um de nós. E esses dons, esses presentes, não são para a nossa glória, não são para o nosso usufruto, são para administrarmos do jeito que Ele quiser. São para servir os nossos irmãos. Não é porque eu sou bom em determinada coisa que eu sou melhor que o meu irmão. Não. Porque eu sou bom em determinada coisa, eu posso ajudar o meu irmão. E se ele é bom em outra coisa, ele também pode me ajudar quando eu passar por necessidade. Que nós possamos aprender também a pedir ajuda. A levantarmos a mão. A dizer, estou precisando. Hoje o irmão falou assim para mim, Jonathan, você está sempre perguntando se eu não estou muito sobrecarregado com as tarefas da igreja, mas e você? Eu achei o máximo isso. Eu falei, nossa, tem alguém preocupado comigo. Porque é natural da liderança estar sempre preocupado com a igreja. Né? É a minha função como presbítero. Mas é muito bom quando a gente tem alguém que se preocupa com a gente também. Me deixou muito feliz isso. Deus nos dá presentes para nos fazer servos uns dos outros. Organizar o nosso serviço e servindo uns aos outros, nós crescemos em unidade. Nós nos tornamos maduros, próximos de Cristo e fortes nele. Porque Ele é a nossa cabeça, Ele é a cabeça do corpo. E voltando ao exemplo do corpo, aqui já na parte final, como eu disse, o corpo não faz nada sozinho. Tem que ter um cérebro ali que dá os comandos, que dá as ordens, que diz para o corpo como que ele vai fazer. Vai chegando na minha idade, assim, eu já passei dos 40. Às vezes o cérebro manda, mas o corpo não obedece muito, não. Mas, via de regra, o funcionamento do corpo é assim. A cabeça manda e o corpo faz. Para o benefício do próprio corpo. O corpo não vai querer fazer o mal para si mesmo e o cabeça também não quer isso. Cristo é a nossa cabeça. O Senhor Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Que nós possamos ser igreja, meus queridos, em unidade, como corpo de Cristo. E dessa forma, nós possamos fazer a diferença no mundo. Eu lembrei domingo passado e eu vou lembrar aqui de novo. No comecinho eu falei que a logo da igreja está nesse cantinho aqui, ó. Não sei se dá para pôr maior, se não deixa só esse pequeno, não tem problema. Mas a logo da igreja ali, ela explica muito bem o que nós temos falado já de alguns meses para cá, né? Uma igreja, olha a cruz lá, que ela é conectada com Deus. Uma igreja, a Bíblia embaixo, que tem conhecimento da palavra de Deus, conectada com a palavra de Deus. As pessoas lá, conectadas entre si. Isso é ser igreja. E aí, tem um globo ali, ó. Ela faz diferença no mundo.
A igreja conectada com Deus, conectada entre si e com base na palavra de Deus, ela faz diferença no mundo. E é para isso que Deus nos chama, para servirmos uns aos outros e para servir esse mundo que tanto carece de Jesus. Para que nós possamos ser o corpo de Cristo aqui e fora daqui. Porque o mundo carece do Senhor Jesus. E eu já falei outras vezes, faz tempo que eu não falo, Deus é Deus comigo ou semigo. Ele pode me dar o privilégio de participar do seu plano salvador. E eu gostaria muito de participar. Como igreja. Como o corpo do Senhor Jesus. Vamos orar. Santo e amado Deus, louvado seja o teu nome. Porque o Senhor distribui dons para a tua igreja. O Senhor nos dá habilidades, conhecimentos de presente. Para que possamos servir-nos uns aos outros e juntos entendermos a sua vontade para cada um de nós e entendermos que outros dons o Senhor nos dá e cada vez nos servirmos mais e melhor. E nada disso é para nós ou para a nossa glória, mas é para o louvor do teu nome, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a tua igreja, Senhor Deus. Igreja pela qual o Senhor veio às regiões inferiores da terra. Igreja pela qual o Senhor pisou nessa terra e sofreu o que não conseguiríamos sofrer. Pagou o que não poderíamos ou conseguiríamos pagar. Pagou por alto preço. Para que no futuro possamos estar juntinhos do Senhor. Próximos ao Pai. Como igreja restaurada. Como o corpo de Cristo de fato deve ser na glória. Nos desperta, Senhor, para servirmos aqui e fora daqui, Senhor, para o louvor do teu nome, para o crescimento da tua igreja, para a edificação de cada um de nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos pelo privilégio de servir. Amém.